E aí galera, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. Hoje nós iremos avançar um pouco no conteúdo de função, falando apenas um pouco mais sobre regras da função e partes da função, por assim dizer. Então vamos lá. Na aula anterior eu falei sobre função levar elementos de uma quantidade a elementos de outra quantidade, nesse sentido quantitativo de se pensar, como levar o número de canetas em um valor em reais. Isso acontece muito bem para determinadas coisas. Por exemplo, sempre que eu tiver um número de canetas, eu vou ter um valor em reais, basta multiplicar. Mas nem sempre é tão fácil assim. Eu posso pedir para vocês, por exemplo, calcularem para mim a metade de todos os números, mas eu só quero se o resultado for inteiro. Então, vai chegar um determinado número, por exemplo, 5. A metade de 5 é 2,5, então não é inteiro. Então não tem um resultado para isso. E isso já não permitiria que fosse uma função. Ou eu posso perguntar para vocês qual número elevado ao quadrado vira esse primeiro número. Por exemplo, 4. Quantos números elevados ao quadrado podem virar 4? São 2. 2 menos 2. E para a função isso também não vale. Mas vamos para uma explicação mais visual para vocês. Eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. E eu vou fazer a seguinte regra: levar as letras do alfabeto na sua respectiva ordem. Primeira letra do alfabeto é o primeiro 1. Então A vai no 1, o B vai no 2, o C vai no 3, o D no 4, o E no 5. Essa reticências indica que eu estou fazendo um avanço, porque não há necessidade. Eu sei que o F vai no 6 e assim sucessivamente, até chegar ao X que vai no 24, o Y que vai no 25 e o Z que vai no 26. A regra, pessoal, é que do conjunto A, que é de onde as coisas partem, sempre tem um local para ele chegar no conjunto B. Assim como eu tinha a caneta a R$3, cada caneta era R$3. Para qualquer valor que eu coloque aqui, eu consigo achar um valor em reais. Contanto que esse valor aqui seja natural, né? Valor em reais aqui, contanto que seja valor natural. Até mesmo para valores não reais. Só que aí já entra um aspecto que a gente não quer tratar agora, né? Então, prosseguindo. Se eu fizer o contrário, eu vou pegar as letras do alfabeto, ou os números, e levar em letras do alfabeto respectivamente. Ou seja, meu 1 vai no A, meu 2 vai no B, meu 3 vai no C, meu 4 vai no D, o 5 no E, assim sucessivamente. 24 no Z, 25 no Y, 26 no Z e o 27. O 27 vai em quem? Então, esse caráter aqui é eliminativo. Vai deixar de ser função, não é mais função a partir de agora. Isso torna essa relação que está acontecendo aqui entre esses dois conjuntos, torna ela uma não função. Por quê? Porque não preencheu isso aqui. Então eu preciso preencher esse pré-requisito para ser função. Todos os elementos do conjunto B têm que encontrar alguém no conjunto A. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B, e uma lei de formação que leva um número em seu dobro. Ou seja, a mesma coisa que y igual a 2x. O 4 vai no 8, o 1 vai no 2, o 5 vai no 10, é só fazer, que não tem tanta dor de cabeça quanto a isso. Você simplesmente pode fazer. No caso do 4, você fazia y igual a 2 vezes 4. O resultado disso aqui vai ser 8. Aqui é onde está os x, aqui é onde está os y. O x ele vai para y por essa lei de formação aqui. Funciona dessa forma. O 5 vai ser meu x, então eu vou substituir y igual a 2 vezes 5. Isso aqui dá 10. E assim sucessivamente. O 10, 2 vezes x, 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. O 3, dobro de 3. Certo, só que tem um problema. 2,5. 2,5 não tem com quem se relacionar. 7 não se relaciona com 2,5.
O número que o dobro seria 7 seria 3,5. Mas não temos esse número aqui. Então isso aqui não é uma função, pessoal. Por quê? Porque sobrou um elemento aqui. Tem problema sobrar elemento aqui? Tem não, pessoal. Só lembrando. Aqui atrás, vamos lá. Aqui atrás sobrou elementos aqui. Essas reticências aqui indicam que sobraram elementos. Tem o 27 descendo, tem o 28, tem o 29. Se você for bem lá na frente, vai ter 1 milhão. Enfim, sobraram os números, não tem problema. Mas, aqui passando, desse lado, do lado da parte que a gente chama de domínio, não podem sobrar números. Esse outro lado aqui a gente chama de contradomínio. Mas mais para frente a gente fala mais especificamente sobre domínio e contradomínio. O importante é que de onde sai a setinha da partida não pode faltar nenhum número. Como é que a gente corrigiria isso? A gente tem o conjunto A e o conjunto B. Uma das formas de se corrigir isso seria, no caso, ou substituindo o 7 por outro valor, ou colocando um 5 aqui dentro. As duas opções são válidas, mas se eu quisesse que tivesse a mesma quantidade de elementos nos dois conjuntos, essas setas a gente já conhece. Se a gente trocasse esse 7 por um 5, daria tudo ok. Então, seria uma ligação. Isso, então, no caso, é uma função. Dando prosseguimento, se eu tenho aqui um conjunto A e o conjunto B, sendo esse o conjunto A 4, 9, 16, esse conjunto B, e a função dele é levar números em números que, se elevado ao quadrado, resultam nele. Por exemplo, o 4. Quais são os números que se eu levar ao quadrado vai dar 4? Bem, existe o 2. 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, é 4. E tem o menos 2. Dando parênteses, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, não precisa colocar o sinal. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, tem duas possibilidades de resposta. Da mesma forma com o 9. 9 tem duas possibilidades. O 16 tem duas possibilidades. Isso, pessoal, não pode acontecer. Uma função do conjunto de partida, cada elemento só pode se relacionar com apenas um elemento do outro conjunto. Ou seja, uma das regras é que só pode haver relação do domínio com apenas um elemento do contradomínio. Se não acontecer isso, não é função. É o que, professor? Não é um tipo específico de relação. A gente separa a função para um tipo específico de relação. Mas se a gente inverter, uma das possibilidades nesse caso, tem muito esse detalhe. Se a gente invertesse essa situação, leva um número em seu quadrado. Menos 2 e 2 iriam no 4. Menos 3 e 3 iriam no 9. Menos 4 e 4 iriam no 16. Cuidado, viu, pessoal? Ainda vejo muita gente fazendo isso aqui. Menos 3 elevado ao quadrado, esquecendo de colocar o parêntese, por exemplo, na forma de Bhaskara, né, pessoal? E dizendo que isso aqui é menos 9. Não, tá errado isso aqui. Voltando, como aqui cada elemento sai do conjunto domínio e vai para o outro lado, a setinha chega em alguém, todo mundo aqui sai desse conjunto. Ah, professor, mas tanto menos 2 como 2 estão chegando no 4. Não tem problema. Isso aqui já garante que ele é função. Não pode acontecer o contrário. O menos 2 ir no 4 e no 9 ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Então, se acontece dessa forma, também é função. E todas as outras possíveis variáveis, pessoal. Eu posso ter aqui o conjunto A, B, C. E aqui o conjunto 1, 2. O A vai no 1, o B vai no 1, o C vai no 2. Por que isso aconteceu? A gente não sabe ainda. Digamos que não sabemos disso. Mas todos os elementos desse conjunto estão preenchidos? Estão. Ah, tinha um 3 aqui também. O 3 não está preenchido, não tem problema. O importante é de onde saem os números. De onde saem, né, na realidade, as setas, todos os números estarem indo só para uma. Não é pelo menos para uma, é só para uma. Se tivesse, por exemplo, o C indo para o 2 e o C indo para o 3, já não valia como função. Mas como o C vai apenas para o 2, vale. Ah, tá sobrando 3 aqui, não tem problema.
Agora, se a função fosse o contrário, aí teríamos problemas. Teríamos dois problemas. Se a função fosse... vamos lá. Se a função fosse desse jeito, o 1 fosse no A, o 2 fosse no B, o 2 ao mesmo tempo fosse no C e o 3 ficasse sem ninguém, teríamos dois problemas. O 2 indo em dois números e o 3 não indo em ninguém. Professor, mas olha, o senhor sempre estava colocando o conjunto de saída à esquerda e o de entrada à direita. Certo, mas as setas já indicam essa orientação. A gente está tratando agora isso aqui como domínio e esse aqui como contradomínio. E o que é esse domínio e contradomínio que eu tanto falo, pessoal? Pessoal, se nós temos dois conjuntos e uma relação entre eles, que nesse caso é uma função, e temos aqui um conjunto de onde sai as setinhas e um conjunto que recebe as setinhas. A gente chama o conjunto de onde sai as setinhas, que também chamamos de conjunto de partida, de domínio. Já o conjunto que recebe as setinhas, a gente chama de contradomínio. Ou seja, a gente aplica A numa determinada função e resulta como isso 1. Qual a primeira letra do alfabeto? A. Então o número cardinal que representa isso aqui é 1. E assim sucessivamente. B é 2, C é 3, D é 4. Por aí vai. Até mesmo quando a gente faz itens de questões, a gente coloca os itens A, B, C nessa ordem, indicando uma ordem para se fazer. 1, 2, 3. Enfim, isso é só um exemplo. Mas se vocês verem bem, até o 26 todo mundo está recebendo o número. Passou do 26, aqui o 27 não recebe, o 28 não recebe. Mesmo assim, isso faz parte do contradomínio. Mas os números que recebem têm um nome específico. Esses números aqui que recebem a gente chama de imagem. A gente pode dizer, por exemplo, uma função y igual a 3x mais 1. Eu quero a imagem de 1 por essa função. Quando eu digo isso, a imagem de 1 por essa função, eu estou dizendo então que o meu x é igual a 1. Se eu disser, por exemplo, que quero o número para o qual a imagem é 11, eu estou querendo dizer então o número para o qual a imagem é 11, eu estou dizendo então que meu y é igual a 11. Então se eu quiser saber a imagem de 1, eu vou lá e coloco y igual a 3 vezes 1 mais 1. Y é igual a 3 mais 1. Y é igual a 4. Se eu disser que eu quero a imagem, o número para o qual a imagem resulta em 11, eu estou dizendo então que meu y é 11, então eu vou dizer que 11 é igual a 3 vezes x mais 1. Eu vou dizer que então que 3x mais 1 é igual a 11. Eu vou dizer então que 3x é igual a 11 menos 1. 3x é igual a 10. X é igual a 10 sobre 3. E pode parar aqui. Certo? Então se eu digo a imagem da função pelo número tal, eu estou dizendo que o x é igual a esse número. Mas se eu perguntar o número para o qual a função tem imagem tal, por exemplo 11, eu estou dizendo que y é igual a esse número. E é isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida pode chegar e tirar diretamente comigo. E nos vemos na próxima aula. Façam todas as atividades e tomem cuidado.